Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e tô de volta no quadro em que eu respondo as perguntas que vocês mandaram aqui no YouTube, pelo campo dos comentários, pelo Twitter e também pelo Facebook. Falando em Facebook, eu queria comentar uma coisa que acontece bastante por lá, que é o seguinte: o cidadão entra e fala alguma coisa do tipo: Rodrigo, você pode me responder uma coisa? Não façam isso, perguntem logo o que vocês querem saber, porque o Facebook é bem bagunçado e eu não tenho como entrar todo dia lá. Aliás, eu demoro pra caramba pra entrar. De tempos em tempos, vamos dizer, uma vez por semana, eu entro lá e vejo as perguntas que tem, respondo algumas, seleciono outras para responder no quadro. Então, quando a pessoa me diz: Rodrigo, você pode me responder uma coisa, ela meio que já perdeu a oportunidade de eu chegar lá e responder, entenderam? Beleza, vamos para a primeira pergunta. Eu não consigo instalar aplicativos do Google Play no meu Moto E. Eles ficam com o status instalando e depois param. O que eu faço? Muito provavelmente você vai resolver isso limpando a partição de cache do seu Moto E. Falei grego? Bom, eu vou colocar um link na descrição com esse procedimento. Não é muito difícil, você tem que desligar, depois iniciar em um certo modo e depois vai lá selecionar a opção para limpar o cache. Não é difícil não, é em inglês, mas se você fizer certinho, em 1 minuto você já vai estar com isso resolvido. Veja aí. Rodrigo, tem como baixar o Real Racing 3 zerado com todos os carros e mapas livres? Eu coloquei essa pergunta justamente porque aconteceu um desastre quando eu tentei fazer coisa assim. Eu estava jogando o Asphalt 8 no meu finado iPod Touch e coloquei um cheat desse para pegar tudo habilitado e não sei o que. Eu não tinha lido os termos do jogo, o jogo não permite que você faça isso. Aconteceu o seguinte: depois de um tempo eu fui banido e não consegui logar mais no Asphalt 8 para iOS. No Android tá tranquilo, mas no iOS não. Então, é aquela coisa, tem sites na internet aí, tem vídeos no YouTube ensinando a você colocar essas manhas, mas esses jogos atualmente estão sempre conectados online, pegam muita informação do servidor da empresa, então você vai correr risco de ser banido ou de sofrer alguma sanção se fizer isso. Eu prefiro não te ensinar para não me responsabilizar, deixo essa dica inclusive. Se quiser fazer, faça, mas é por sua conta e risco. Os tutoriais estão aí pela internet. Rodrigo, o Galaxy S3 Neo Duz irá receber a atualização do Android Lollipop? É improvável, muito improvável. Esses modelos secundários da Samsung sofrem bastante com atualizações e eu acho que é o caso do S3 Neo Duz. Se o sistema que já vem dele não for suficiente para você, deixa pra lá. Rodrigo, sobre a câmera Samsung NX3000, é uma câmera que já apareceu algumas vezes aqui no canal. Posso trocar a lente por uma Nikon ou outra marca? Pode sim. Ela não vai aceitar essas lentes de fábrica, mas existe um adaptador que você pode inclusive comprar no Mercado Livre. Se você colocar adaptador Samsung NX, alguma coisa assim, você vai achá-lo. E aí ele permite que você use lentes de câmeras DSLR clássicas, como Canon, Nikon, enfim. Veja aí. Comprei o Moto X2 por R$ 1.050, acho que fiz um bom negócio. A bateria me decepcionou e também o fato de ter jogos não otimizados para o Adreno, como Mortal Kombat X e GTA San Andreas. Rapaz, por R$ 1.050 foi um bom valor. O Moto X segunda geração está naquele tempo em que os preços começam a dar uma caída, depois sobem, depois caem mais ainda. Já ouvi esses dias por R$ 899 em sites bem conhecidos da internet. Não é o valor mais clássico, opa, tocou aqui, mas mesmo assim, R$ 1.050 que você pagou foi muito bom. Vamos lembrar que ele chegou custando R$ 1.499, R$ 1.350 à vista, e agora a gente já está conseguindo comprar por R$ 1.000, às vezes por R$ 950 e até por R$ 900, como eu citei. Então, assim, tem mesmo essas coisas típicas do Android, né? De ele não ser otimizado para um determinado jogo. Ainda assim, o Mortal Kombat X eu rodei exatamente nesse celular e eu achei que ficou muito bom. Não tem alguns efeitos de luz e tal. Não é alguma coisa que vá me fazer dizer que o desempenho do smartphone é ruim. Muito pelo contrário, não tem nada a ver com desempenho, tem a ver com otimização mesmo, como você falou. E a bateria realmente, a bateria não é um ponto forte dele, em definitivo. Ele tem um chip que é comum, né? Snapdragon 801, a bateria em miliamperes não tem uma capacidade muito alta, então é coisa para usar um dia e se você usar muito, em menos de um dia até você tem que recarregar, como eu falei no review, né? De todo modo, é uma boa compra. Eu sempre digo isso, o Moto X segunda geração é uma boa compra mesmo agora com essa espera do lançamento do próximo Moto X. Rodrigo, estou querendo comprar um celular intermediário com foco para filmar. Tem algum que tu recomenda ou algum que vai chegar agora no final do ano? Obrigado. Com certeza vão chegar alguns no final do ano, né? Sempre tem a leva do segundo semestre aí. Dos que já existem no mercado atualmente, intermediários com foco para filmar, eu diria que os Windows Phone se destacam. Por exemplo, o Lumia 730 filma em Full HD com as duas câmeras. O 640 XL também filma em Full HD com as duas câmeras.
mas se você não curte muito o Windows Phone, tem alguns Androids, por exemplo, o Huawei Ascend P7, que em tese não é intermediário, mas tá com um valor que cada vez mais se aproxima dos intermediários. Acho que se você pesquisar, você consegue achá-lo próximo dos R$1.000, não é sempre, tem aquela coisa do valor flutuante na internet. Ou, por exemplo, o Samsung Galaxy A5, que eu já, inclusive, analisei aqui no canal. Ele tem um valor bem alto de tabela, 1.500, nem sei se já baixou oficialmente lá na Samsung, mas dá para conseguir por muito menos, dá para conseguir por 900, 800. Aos poucos, os Androids intermediários devem chegar nessa especificação que você quer, de boas câmeras para filmar, por exemplo. Imagine que você queira fazer vlog, você queira colocar aqui, filmar com a câmera frontal. Por enquanto eu deixo esses. Os Windows Phone se destacam bastante, Androids não são muitos intermediários, mas eu acho que em breve a gente vai ter. O ruim do Moto X2 é que não tem flash. Não é exatamente uma pergunta, foi uma afirmação, mas tem flash sim, inclusive ele tem flash duplo na traseira. Zenfone 5 ou 6? E o som do 5 é bom ou ruim? Por favor, me ajude. Zenfone 5 ou 6? Eu diria inicialmente se você quer uma tela de 5 ou de 6 polegadas. Eles são muito parecidos, mas tirando um pouco essa parte da brincadeira, eu pessoalmente ficaria com o 6, porque eu estou acostumado com as 6 polegadas, porque a câmera traseira dele tem um pouco mais de megapixels, 13 contra 8 do 5, e principalmente porque a bateria dele é melhor. A bateria do Zenfone 6 é de normal para boa, na verdade eu diria que é boa, na maior parte do tempo eu gostei muito dela. Já o 5 a gente sabe que tem uma duração que fica a desejar, né? A gente tem que carregar durante o dia se usar muito e tal. Mas o 6 não é um telefone para todo mundo ainda hoje em dia, porque muitas pessoas acham até telas de 5 polegadas grandes, imagine a de 6, né? Eu acho que você tem que levar isso em consideração também. Você se importa com o tamanho, se não, eu diria 6, que tem um valor aí de R$1.000, mas dá para encontrar por 800 e tal. É bem mais caro do que o 5, mas enfim, como investimento, se a tela grande não importa, vale. Opa, beleza? Meu Moto E caiu na água e depois a câmera começou a dar erro, câmera ocupada. Poderia me dar uma ajuda, amigo? Veja, você acabou de dizer que ele caiu na água, ele não é a prova d'água para mergulhos. Então, a solução ideal é você levar para uma assistência técnica mesmo. Não tem coisas no software que você possa fazer que vão ajudar no fato de que entrou água no dispositivo. Provavelmente isso está acontecendo porque entrou água, talvez não. Mas, enfim, leve para assistência técnica. Infelizmente, eles podem alegar, eles devem alegar, inclusive, mau uso, porque não está previsto você jogar o telefone na água. Enfim, é a solução, né? Leve aí para assistência técnica e veja quanto é que eles cobram pelo conserto. Se for muito caro, de repente, uma assistência que não seja autorizada, mas que também faça serviço de reparo. Em Aracaju, eu levo muito no mercado. Tem um pessoal no segundo andar do mercado lá que faz serviços ótimos e cobrando bem menos. Trocam tela, fazem altas coisas aí. Talvez seja a opção para você. Hoje, qual seria o celular que você me indicaria para comprar? Lembrando que eu quero gastar no máximo R$1.500. R$1.500 é aquele valor que está numa transição. Se for por um intermediário, a gente acha caro. Se for por um top de linha, a gente acha barato. Não existem tops de linha que são lançados por esse valor. Então eu diria que a minha primeira opção, se tivesse que pensar rápido, em 3 segundos, eu diria Moto X de segunda geração. Porque, como eu falei em uma resposta anterior, inclusive, ele está aí na casa dos 1.000 contos já. É um terço, inclusive, a menos do que você está disposto a pagar. E é um top de linha, é um bom aparelho. Agora, se você quer tentar coisas novas, existem intermediários ou intermediários avançados saindo que estão na faixa dos 1.500 e são interessantes, como por exemplo o Xperia M4 da Sony, que foi anunciado há pouco aqui no Brasil. É interessante, tem o Snapdragon 615, boas câmeras, a bateria parece ser boa também. De repente é uma opção interessante se você está a fim de testar um aparelho desse tipo, que não é nem chamado de intermediário, nem chamado de avançado, sabe-se lá em que categoria ele está, mas é caro, né? Esses valores de lançamento do Android nunca são os ideais. E tem outros tops que já foram substituídos, mas que ainda são muito bons, como por exemplo o LG G3, que está saindo normalmente por R$1.000, R$1.100, é uma boa, ou de repente o Xperia Z3 Compact e o Xperia Z3 às vezes aparecem em promoções na faixa dos R$1.500. Você tem que observar bastante, porque esse é um valor muito intermediário, como eu falei, né? Então, eu pessoalmente, R$1.500, se não precisasse do chip, compraria um Moto X de segunda geração. Se você quer outras coisas, dê uma olhada nesse que eu falei aí.
E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço que cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Peço que vocês mandem perguntas e aproveito o ensejo para dizer que se eu não respondê-las, ou se eu não respondê-las rápido, por exemplo, aqui no YouTube e no Facebook, que tem sistemas de comentários muito bagunçados, às vezes não deixam que eu responda, ou então às vezes bagunçam a linha do tempo, da ordem cronológica em que os comentários foram feitos. Isso é péssimo. Mas eu tento ao máximo entrar de tempos em tempos para responder as perguntas que são feitas e também, se eu não responder no YouTube ou no Facebook, eu respondo em vídeo, eu faço os dois, enfim. Eu dou o melhor, não dá para responder tudo, mas enfim, sempre as perguntas que vocês mandam colaboram bastante para esse quadro aqui. Hoje eu vou ficando por aqui, deixo um abraço para vocês e falou!